return. Farewell. Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou David Rua da Purificação, fotógrafo, crítico de cinema e vendedor de açaí, e estamos aqui para falar hoje dele, que é um diretor que eu não sou tão fã assim. Tá aqui comigo hoje o Diego Qualia, que é do canal Fi Cinema. E aí, gente, somewhere out there E tá aqui participando hoje com a gente o Tavão, do Cine Tavão. Olá, gente. Bora falar sobre um artista um pouco desvalorizado, né? Sim, com certeza. Então, como vocês já devem ter visto aí pelo título, a gente vai estar comentando um pouco sobre os 4 primeiros filmes da filmografia do Don Bluth, e aí a gente vai dar um salto temporal e comentar um pouquinho Anastácia, né? Que é o que o pessoal mais conhece. Mais sobre os filmes e a vida dele logo depois da vinheta. Dream by night, wish by day, love begins this way. Loving starts when open hearts touch and stay. Sleep for now, dreaming's how lovers' lives are planned. Future songs and flying dreams, hand in hand. E aí, Diego, antes da gente entrar na obra dele, fala um pouco pra gente quem é o Don Bluth. Então, cara, o Don Bluth nasceu em 1987, né? Ele tem 83 anos atualmente, ele nasceu no El Paso, lá no Texas. E ele, desde moleque, era um grande fã de Disney, e sempre ia ver os filmes da Disney no cinema, lia os quadrinhos da Disney, até que ele conseguiu um emprego no Walt Disney Productions, né? Ele começou um emprego como desenhista lá, depois ele entrou no setor de animação, ele passou também por aquela Filmation, sabe? Que faz os desenhos do Arte, uma coisa assim. Mas depois ele voltou pra Disney de vez, onde ele trabalhou em Robin Hood, Ursinho Pooh, Bernardo e Bianca. Ele foi o animador da parte que era focada em animação daquele Pete's Dragon. E lá que ele fez o curtinha dele, o The Small One, né? Só que aí, ele tava meio depois da morte do Walt Disney, naquela fase lá dos anos 70, onde começou a ter aqueles filmes com a Raposa e tal, e tava meio desgostoso pro caminho que tava indo, porque ele achava que a Disney tava meio que abandonando o estilo clássico de animações, dos primeiros clássicos que tanto encantavam ele e tal, assim. E aí ele saiu da Disney e fundou o Don Bluth Productions, né? Lá com outros amigos dele e animadores que ele trabalhou, inclusive o Gary Coldman, que depois virou um parceiro dele, que até co-dirigiu filmes com ele, né? Que aí ele abriu esse estúdio, e aí ele fez o Banjo The Woodpecker Cat, né? Acho que esse é o nome, e dirigiu a parte de animação daquele filme Xanadu, né? Com a Olivia Newton-John e tal, não sei o quê. E aí, cara, assim, o estúdio do Don Bluth, ele começou a sobreviver por meio de parcerias, né? Tanto o The Secret of NIMH, né? Que é uma parceria com a MGM, o Night Artists, e depois sobre o selo do Steven Spielberg durante certo tempo, e aí foi, né? Até eles tiveram um momento de muito apego, tanto crítico quanto de público, na época do Spielberg, e depois de uma certa decadência, até que ele foi pros braços da Fox, onde conseguiu ter uma sobrevida com a Anastácia, mas aí o fracasso do Titã aí atrapalhou bastante a carreira dele. Você comentou que ele trabalhava na Disney, ele produziu umas animaçõezinhas. Vocês chegaram a ver os curtas dele iniciais? O que vocês acharam, assim? Cheguei. Eu vi o Small One, né? Que eu achei bem bonito, gosto bastante. Acho que tem aquele tom de melancolia
de tristeza e uma certa coisa que a gente até comentou fora do podcast, você falou, uma coisa messiânica, né, um apego bíblico, né? Ele tem, o Don Bluth é cristão, né? Ele nasceu cristão, ele quase foi missionário, eu acho, né? E ele, inclusive, é cristão até hoje, não sei o quê, e você vê um pouco disso nos filmes dele, né? Se reflete muito em como ele aborda os personagens. Eu acho que o Kiss My Woman tem um pouco disso, é um filme bem bonito, assim, nesse sentido, né? Não é uma coisa, sei lá, que eu acho que vira um panfleto religioso, sabe? Que você tem que ser religioso pra gostar do filme, não sei o que lá. Tipo, a moral, o jeito que ele trabalha os temas é uma coisa meio messiânica e religiosa, mas ele não cai pro explicitismo, né, em relação à religião. Não é panfletário, né? Não é panfletário. Tanto que no final é literalmente uma história sobre Jesus indiretamente e você não sabe disso, né? Sim, com certeza, com certeza. E eu gosto muito, acho bem bonito e gosto, acho que já demonstra um pouco as marcas dele, é um filme legal. E o Banjo eu vi faz muito tempo, não lembro de muita coisa, mas lembro de achar bem qualquer coisa, assim, não sou grande fã não, assim, acho bem, apesar de ter acho que tem algumas ideias que vai repetir outros filmes dele, em questão de dupla, em questão de abordar um Estados Unidos do passado, não sei o quê. Sim. Não é um filme que eu O aspecto curto, de migração, né, que é recorrente, filmes deles geralmente são sobre essa mudança sobre migração. De localidade e tal. Todos os grandes filmes deles são sobre isso, né, em algum sentido, é verdade. Eu vi também o Banjo, achei muito qualquer coisa, eu achei o mais derivativo dele, assim, de todos da Disney. É um curta que, querendo ou não, ele ainda fez sobre o selo Walt Disney, né, assim como o The Small One. Mas eu sinto pelo menos uma mão mais autoral, assim, no Small One ele é mais sensível pra trabalhar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, o Banjo é uma coisa que ele acabou seguindo, assim, ao longo da carreira, porque essa relação de você trabalhar os animais numa configuração mais fabulesca, né? Tipo, é uma coisa que depois ele repete no Conto Americano, na Ratinha Valente, com certeza, e no Segredo do Vale Encantado também. Já o The Small One eu acho ele incrível, cara. Tipo, ele é tão curtinho, mas ele é tão sensível, principalmente como ele aborda a vida daquelas pessoas, sabe? Você entende que não é que o fazendeiro ele maltrata o burro, mas ele é incapaz de manter o burro pela condição social dele, e ao mesmo tempo o burro tá cansado, só que tem a relação do menino com o burrinho. Achei forte, assim. Fora que ele é explicitamente infantil, mas ele trabalha com esses temas, né? Tipo a morte e esse prenúncio do fim da vida, sabe? Com certeza. Acho forte. Uma coisa que a gente vai falar dele muito aqui é que ele é um cara que eu acho que é muito valorizado porque ele não subestima a criança, né? Eu acho que como a gente falou lá no podcast da Disney, né? Que a Disney tinha isso de não subestimar a criança nesses filmes mais clássicos dela, de serem filmes também que são fortes, né? Eu acho que tem um pouco disso nos filmes dele, né? São filmes que realmente não tem medo de abraçar um certo lado da vida que muitas vezes é meio tabu pra muita gente, mas que ele meio que confronta e fala, ó, é isso aí, vamos nessa. Não, eu só esse aí, o do burrinho, eu vi. Eu achei bem interessante, eu achei que ia ser uma panfletagem, porque tem muitas dessas animações, assim, né? São meio que genericonas e uma panfletagem de religião. Mas não, ele tem um coração bem forte ali, e já tem esses indícios do tom que ele ia aprimorar depois, essa coisa. Ele tem essa coisa bonita, essa coisa graciosa, né, da animação, mas ele também tem seu lado mais obscuro, não que seja sombrio, mas que ele desafia um pouco o público, né, o que é bom. Aliás, eu acho bacana reparar que, tipo, esses primeiros ele já tem uma outra característica marcante dele, né, que é ser musical, assim, que quase todos os filmes dele ou são musicais explícitos, né, ou tem uma identidade musical mais apurada. Com certeza. Eu acho que vem muito dessa questão dele ser muito fã da Disney antiga, né, que é essa questão de grandes musicais, que depois, curiosamente, né, é engraçado, né, porque, tipo, ele meio que pronunciou uma coisa que viria a ser a questão, o point central quando a Disney voltou na Renascença, né, que fazia esses grandes musicais, não sei o que, né, que depois a Disney meio que estourou também, meio que retornando essa questão de fazer grandes musicais, animação, né. Ele meio que essa vontade dele de voltar para essa questão clássica da Disney meio que já pronuncia essa questão essa questão da Disney futuramente
retomar as rédeas, sei lá, da animação e tal, assim. É meio interessante isso, né? Como as coisas foram se mesclando com o tempo. É engraçado. Demais. Agora entrando no primeiro filme dele, o The Secret of NIMH, que aqui no Brasil ficou como A Ratinha Valente. Fala um pouco pra gente, Tavão, sobre o que é o filme. Então, o filme ele segue ali a personagem, que é uma mãe ali, que ela tá com um filho doente ali, com pneumonia, e tem todo um prenúncio do fim chegando ali através das ações do homem ali na natureza, e ela tá tentando salvar a criança. E aí a história ela vai despontando para elementos místicos e até de ficção científica no decorrer. Eu não lembrava do plot twist quando eu vi, quando eu fui ver, mas dá pra ver que o filme é ideias a mil. Ele tava experimentando 1001 ideias e elas até que funcionam bem, coexistindo ali, essas várias ideias. Ele não se rende a clichês de casais românticos ali no filme. E eu acho legal essa coisa de ser um desenho, uma animação que realça ali uma personagem, uma mãe, né? Mãe solteira, ali, né? Uma mãe viúva. Um jovem. Uma mãe solteira cuidando ali. E, tipo, não é uma coisa fantasiosa, assim, no caso da condição de saúde. Ele tem pneumonia só, né? É uma questão. É pneumonia. Então isso dá todo um certo grau de realismo ali pra história, no meio desse conto épico de ratos falantes e do perigo da urbanização. Só entrando um pouquinho, que eu acabei esquecendo de falar do Small One, mas assim, se você repara que o Small One ele tem umas animações que são meio cut-out, assim, tipo copia e cola de outros frames da Disney, tem um clássico que o pessoal já... eles faziam muito tem isso. Aquele clássico take do Mowgli jogando galho e chutando no Small One, só que eles redesenham por cima do personagem com palha. O do Mowgli também foi usado em outro filme, o do Baloo, pelo que eu me lembro. Pode crer. Sempre tinha criança, eles usavam esse frame. É foda. Mas assim, continuando lá sobre o Secret of NIMH. Pode falar, Diego. Não, cara, assim, que eu adoro o The Secret of NIMH, porque o que o Tavão falou, eu acho que é um filme muito sofisticado, que você não espera tanto de um filme com essa escala, sabe? Assim, porque eu acho que, além dessa questão da heroína do filme ser uma mãe solteira, que só quer cuidar da família dela, ao mesmo tempo que é uma mãe amorosa, é uma mulher que enfrenta seus medos, e que não faz nenhuma questão de esconder que tem medo, mas através desses medos, acho que é uma personagem muito bem construída. Toda essa questão do filme de falar de ficção científica, de magia, de desconhecido, de ciência, de oculto, e construir todo um mundo, sabe, um universo particular, pessoal, e que os cenários têm um contraste de uma coisa muito opressora, ao mesmo tempo uma coisa muito escura, acho que tem cenas animadas sensacionais, né? Tipo a cena que ela encontra a Grande Coruja, né? Que é o nome, né? Que é incrível, Sim, que é visualmente nossa. arrebatadora a cena, né? E é uma cena que demonstra todo o psicológico da própria personagem, da jornada dela. E é muito bom, eu acho que o jeito que eles vão contando essa coisa da narrativa é de um jeito muito completo, é muito forte, assim, e eu gosto muito também da música, da trilha do Jerry Goldsmith, que eu sou fã, assim, acho muito boa a trilha do filme. Eu acho que inclusive é uma constante dos filmes do Bush, né, boas trilhas, porque depois ele vai trabalhar com James Horner no Em Busca do Vale Encantado, que eu acho que é o auge disso aí. Mas, cara, assim, gosto muito desse filme, gosto bastante.
Também gosto bastante, além dos elementos que vocês falaram, eu gosto de como ele intercala uns elementos clássicos, assim, da narrativa americana, né? Isso que o Diego comentou da animação ter esses designs, os cenários terem essa característica mais opressiva, grandes. Eu acho que acentua muito o tipo de narrativa que o Don Bluth gosta de colocar, sabe? Em que você tem o protagonista, que ele é essa figura meio messiânica, ele tem que lutar contra um mundo opressor, escuro, sabe? Isso. E eu também gosto bastante dessa roupagem que ele trabalha contrastando a ficção científica com uma coisa meio capa-espada, sabe? Eu acho que cria um mundo bem particular e que acentua de novo essa característica, sabe? Porque você tem esse constante choque, até na concepção do mundo mesmo. O choque da protagonista pequena contra o mundo grande, e aí você tem esses gêneros que se conversam entre si, mesmo sendo coisas distantes, né? De intrigas palacianas, né, David? Assim. Sim, é muito sensacional isso. Inclusive, eu acho que se a galera que lê mangá aí, se a pessoa já leu qualquer mangá do Satoshi Mizukami, tipo Lúcifer e o Martelo, é o mesmo princípio, assim, que ele trabalha o conceito de ficção científica pra explicar um mundo meio mágico, assim, né, que no Secret of News, tipo, a construção dos ratos é uma coisa meio medieval e fantasiosa, só que o background disso é que eles foram geneticamente modificados em laboratórios. É interessante isso por conta que a gente tem esse entendimento aí das animações clássicas de animais falantes e tal, e ele pega isso e ele não usa de uma forma simples, simplesmente porque falam para fazer a narrativa, né, para crianças. Ele cria todo um contexto científico ali que é bem explicado, que apesar de ser um plot twist, você vê que tem uma estrutura boa para o universo ali. E isso aí dá outro tom completamente pra história. Eles não são só animais falantes, eles são uma consequência de uma evolução genética ali, né? Sim, e é legal que, voltando pros paralelos bíblicos, é uma coisa também, né? Do criador também ser o destruidor, né? Porque o que tá causando a ruína deles é a mesma coisa que criou ele, que é o homem, a tecnologia. Pô, é muito forte, assim, pra falar a verdade. Só que o que acontece, que eu acho que é um problema recorrente dos filmes que eu tenho, assim, com os filmes do Don Bluth, eu sempre enxergo muitos elementos que eu acho que não se encaixam na unidade do filme, eles são avulsos, assim, muito pra ele se encaixar numa fórmula que ele considera clássica, sabe? Nesse mesmo da Ratinha Valente, você tem o personagem que é um corvo, né? Que ele é alívio cômico do filme. Mas assim, eu achei ele tão destoante do resto das coisas, sabe? Acho que ele não conversa com nada. E a trama, num determinado momento, decide que o personagem precisa não estar lá porque ele resolveria as coisas, sabe? Ele simplesmente desaparece. Ele às vezes o personagem sobra, né? Eu tenho essa impressão que às vezes o personagem sobra. O outro rato lá, né? Que é meio que... É um herói, mas o que não tem perfil de herói, que acaba acompanhando ela. Eu achei ele melhor utilizado o Justin, pra né? trama. O Justin, né? Corvo mesmo. Sim. Aliás, eu achei o design dele muito parecido com o Robin Hood da Disney. Não sei se sentiu isso. Sim, mas parece mesmo, tipo, com certeza. O formato do rosto e Sim, tal, parece, ele ser meio gostosão, assim. O do Bush trabalhou no Robin Hood, né? Deve ter pegado muita coisa, gente. Mas, não, eu concordo. Isso até é uma questão que eu acho que revendo o filme envelheceu pior na minha questão, né? Porque realmente, às vezes ele precisa, ele segue essas estruturas bem clássicas, tal do alívio cômico, né? Que sempre tem os filmes dele, não sei o quê. E às vezes destoa mesmo, porque não tem muito o que fazer com ele, né? Parece que é só um personagem meio chamativo, né? Que é chamativo, mas não tem uma função específica dentro da unidade do filme, né? Inclusive, o Corvo é dublado pelo... quem faz a voz original dele é o Dom DeLuise, né? Que vai acabar sendo parceiro do Don Bluth em várias animações, vai fazer esse mesmo tipo de personagem, né? Ele faz o gato no Fível também. Ele dubla lá o cachorro o Sarnento no Todos os Cães Merecem o Céu. Ele repete bem esse tipo de personagem, assim, nos filmes do Bluth, assim. Então, sempre tem essa figura, assim. E realmente acho que acaba destoando com todo o resto do filme, né? Que vai pra um tom muito contrastante, assim. Mas eu admito que, assim, não é uma coisa que me... Eu admito que é um problema, mas não é uma coisa que me incomoda tanto, assim, não. Eu acho que o filme... Então, nesse chegou a me incomodar, assim, uns grauzinhos, sabe? Porque
Tem, tipo assim, porque eu tava vendo o filme e ele é meio sóbrio, assim, como ele retrata a fantasia e essas coisas, né? No final você tem um duelo de espada que é até meio violento e a conclusão dela é bem melodramática, assim. Uma coisa bem meio shakespeariana e tal. E aí você ter esse personagem que é esse tipo de alívio cômico mais moderno, eu sempre acho que desvincula, assim, do filme, sabe? Tipo, tanto que o filme, ele termina e aí ele precisa dar uma conclusão pra esse personagem, mas assim, eu tinha total esquecido que o personagem tava no filme. Aí quando o filme volta pra ele, esse cara, né? Sim. Ele dá um finalzinho engraçadinho, né, pra ele. Tipo, e agora ele tem uma parceira romântica. Nossa, mas isso é do filme? Ele fez um curta no filme e colocou... Tinha algum arco nisso? Tinha algum arco? Eu perdi o arco. Mas é bem isso mesmo, ele acaba... Ele tá ali porque acho que ele precisa da estrutura, né? Precisa ter o alívio cômico, só que ele não sabe trabalhar, não trabalha bem o alívio cômico ali. Ele acaba sobrando mesmo. Ele tá sempre ali pra soltar uma piada, alguma gracinha, só que ele não contribui ali pra história. Sim, é até engraçado que, tipo, ele seja de uma espécie diferente, né? Porque o filme ele se centra nesse núcleozinho dos ratos, e aí, tipo, fica... Eu acho que evidencia até visualmente, assim, o quanto ele é destoante das coisas, sabe? Tipo, você tem até a coruja, ela é um animal que ela come os ratos, né? Então ela ainda tá intertextualmente ligada com os personagens. Acho que ela faz mais sentido naquele mundo do que ter um corvo meio avulso, sabe? O corvo é um elemento que sobra, de certa forma. Semelhante ao que acontece na Disney com os gárgulas do Corcunda de Notre Dame. Sim, boa comparação. Acho que rola um pouco o que rola com esses alívios cômicos da Disney quando eles não funcionam tanto, eles sobram, né? Acho que rola um pouco com um corvo, né? Eu acho o Jeremy, né? Eu acho que isso acontece bastante com ele, assim. Eu acho que ele fica meio perdido na narrativa mesmo, assim. Apesar dele... Eu acho que depois isso até piora uns filmes dele e outras vezes melhora nessa questão do alívio cômico, assim. Você citou o Sarnento aí do Todos os Cães Merecem o Céu. Eu já acho ele muito melhor. Eu acho muito melhor. Porque o Sarnento é um personagem real, né? Ele tá inserido na trama e tal. E ele tá muito bem inserido, inclusive, né? Eu acho que ele funciona bem melhor. Uma coisa que eu gosto do filme é muito essa questão de animação também, como ele usa as luzes na animação. Isso é uma coisa que é uma característica que é recorrente, assim, do Don Bluth, né? Que ele prefere sempre usar efeitos de luzes, assim, nos filmes dele. Até no Anastácia, que é um que ele já acaba usando mais CGI, ele ainda mantém muito uma identidade de luz, assim, principalmente tons de verde, né? Com certeza. É engraçado, né? Porque é um mundo fantástico. Essa coisa que você falou, né? Que esse contraste, né? Que ele gosta tanto, assim. Porque é um mundo fantasioso, né? Mas ao mesmo tempo ele tem esse apego pelo real, né? Por alguma coisa realista, alguma coisa até humanista, vamos dizer assim. Eu acho que no conto americano a gente vê isso também, né? Na questão da animação e como ele faz, assim. Mas aqui já tem essa questão, né? E lógico, também gosta muito de ratos, ele. Pouco de gado, né? Mas é isso, assim. Considerações finais e nota. Começando pelo Diego. Cara, eu acho que é um filme que eu acho que para um primeiro filme, um primeiro longa, ele começou muito bem, assim. Eu acho que é um filme que tem um valor muito grande de narrativa, de questão de narrativa, tanto de dramaturgia, de roteiro, né, quanto de apelo visual, sabe? De atenção que ele dá pra protagonista mesmo, pro desenvolvimento dela, eu acho muito bom. E acho uma animação muito, muito inteligente, eu diria, assim. Acho que essa palavra seria essa. Gosto muito. Acho que eu vou dar um 4, assim. Acho que é uma nota justa. Tá bom. Eu acho que ele consegue misturar todas essas ideias e realmente tinha tudo pra ficar bagunçado. Porque são muitos elementos e, tipo, é um filme que tem ali menos de 2 horas ali. Ele consegue coordenar tudo isso. Eu gosto como, apesar de ser grandioso, muitas cenas, se for ver bem, são bem simples. A própria luta final ali, ela é bem épica por conta desse jogo de luz e sombra que ele vai fazendo. Eu acho que eu daria aqui pra ele uns 4,5. Boa. E aliás, isso que você comentou sobre a luta final, acho que
a gente já vê uma característica que é bem marcante, assim, pelo menos pra mim, visualmente, do Don Bluth, que é como nessas cenas, assim, de luta ou de conflito, ele gosta muito de trabalhar um fundo meio que num degradê de cor, sabe? Você não tem informação de objeto de cena, mas você tem muitas vezes as pessoas estão duelando no pôr do sol, ou tem só uma luz incidindo sobre o personagem e você vê só o céu todo rosa, sabe? Eu gosto bastante também. Agora, cara, então, eu gostei do... Cara, eu acho que eu nunca, tipo, vi, assim, a Ratinha Valente na íntegra, sabe? Tipo, eu conhecia demais, mas nunca tinha parado pra assistir. Então, foi meio que a minha primeira experiência, assim. Eu gostei da Ratinha Valente, eu acho que tem esses problemas que acabaram me tirando um pouquinho do filme, mas conversando com vocês, acho que ele até subiu um pouquinho mais no meu conceito, eu vou dar um 4 também. Boa, boa. E em 1991 ele lança o segundo filme dele, né? Que é o Um Conto Americano. Sobre o que é esse filme, Diego? Fala aí pra gente. Então, cara, o Conto Americano fala a história do Fievel, né? E da família dele, né? A família Malcevics, que são imigrantes que vêm para os Estados Unidos, né? A terra da liberdade e a terra do futuro, né? Esperando uma vida próspera sem ratos, né? Sem ratos, sem gatos, né? Porque eles imaginam que nos Estados Unidos não tem gatos, né? Porque eles vêm para os Estados Unidos fugindo deles e tal, numa cara metáfora a questões políticas e não sei o que mais. Só que nesse meio da vinda dele para os Estados Unidos, o Fievel, né, que é o mais jovem da família, que é o caçula, ele acaba se perdendo os pais e fica e passa o filme inteiro tentando encontrar eles, né? E o filme vai desenvolver essa busca do Fievel atrás da família deles e conhecendo a América no meio de imigrantes e descobrindo que na verdade tem uma grande conspiração por trás de toda a vinda dos ratos imigrantes para a América e de tudo isso, assim. E esse filme marca a parceria do Don Bluth com o Spielberg, né? Que acabou colocando ele no selo da Emblem, né? É um filme do Spielberg, uma produção do Spielberg pro Don Bluth, assim, no selo da Emblem, da Universal. É um filme dele que fez um grande sucesso na época, assim, foi um sucesso de bilheteria e naquela época foi o filme de animação que não era da Disney que mais deu dinheiro, assim, pra vocês terem uma ideia. Sim, ele rivalizou muito com o Ratinho Detetive. O Ratinho Detetive precisou ser reexibido para conseguir lucrar mais. E o que vocês acham do Conto Americano? Eu gosto muito do filme. É todo esse contexto que eles faz desde o início, da guerra, desses imigrantes fugindo da guerra. Aí você vê o personagem, ele entra nesse cenário da América, por mais que tenha o tom romantizado, chegamos na América, mas que o cinema sempre acaba fazendo isso, né? Mas eu acho que ele tem um tom bem interessante, porque ele meio que sai da guerra para entrar no território de pilantragens, manipulações e um tipo de máfia. De certa forma, ele parece um pouco Gangues de Nova York. Assim, o cenário ali é um Gangues de Nova York para crianças, vamos dizer assim. Porque é toda... Isso! Porque é esse cenário desse início de máfia e tal, toda essa criação ali desse submundo. E aí os ratos ali, né, eles simbolizam ali os imigrantes vindo, né, eles acabam numa grande armadilha, né, que eles fazem envolvendo os gatos. E eu acho bem interessante ele vir da Amblin, do Spielberg,
É a época, né, inclusive, que o Spielberg ele deu que ele resolveu que ele ia brincar com animações, né? Sim. E ele tem um pouco do tom da Amblin. Parece uma mistura do que o Don Bluth faz, do formato de filme que o Spielberg faz, só que em animação, nesse caso. E eu acho bem legal que ele tem muitas fraquezas, né? O Fievel, ele é fraco, ele é curioso e eles não colocam nenhum guia, nenhum personagem mentor ali para proteger ele. Ele vai se sobrevivendo como ele consegue ali, e ele consegue segurar bastante a separação dele com a família, o que acaba gerando um tom bem emotivo durante o filme deles, que com a irmã dele, né? Tem até a música lá, aquela música que ficou bem popular, né? O alívio cômico, ele tem também um alívio cômico que é meio que pontual, mas eu acho que causa uma interação interessante, que é aquele gato, né? Ele causa uma interação interessante, e ele é um gato que não se encaixa ali no meio desses outros gatos. Nesse caso, acaba até que ajudando ali. É meio que uma pausa, né, no filme, né? Mas é um negócio que funciona muito bem. É aquele tipo de pausa que tem animação, tipo Hakuna Matata, né? Que você tem ali o personagem, ele meio que dá uma pausa, meio que eles param um pouco com foco ali nessa máfia de gatos e mostram ele se envolvendo com esses outros personagens. Tem muito isso no decorrer, né? Tem aquele... A gaivota, sim, verdade, a gaivota. Mostra muita interação dele com esses personagens que vêm da América. Eu gosto do filme. Eu acho que ele também tem esse negócio do... Acho que o Don Bluth, ele é um diretor... É foda falar que ele é um diretor americano, mas é que ele é um cara muito americano, né? Aí, tipo, as narrativas dele são meio que esse mito, né, neoliberal, assim, do indivíduo que é dotado de responsabilidade, tem que agir contra a figura repressora, que geralmente controla os poderes em que ele está inserido, né? Ele é narrativa totalmente americana. Acho que foi aí que ele e o Spielberg se entenderam. Porque o Spielberg também tem bastante costume de fazer isso. Eu até gosto que visualmente no começo a gente já vê aquele negócio que eu falei, né? Sobre ele trabalhar um céu de fundo chapado, assim. Você tem o... Chapado não, né? Mas tipo um degradêzinho de cores. Quando o Fievel, ele se perde dos pais, ele tá numa garrafa. E aí o céu, tipo, tem só o céu se pondo, assim. E aí ele é só o tipo degradê do amarelo pro vermelho. É bonitão, assim, visualmente. E tem uma coisa legal que o desenho, quando é ligado com os humanos, é uma realização realista, né? Com, né, uma forma de desenhar, de animar realista, enquanto os animais é uma coisa cartunesca mesmo, né? Tem esse contraste, eu acho bem interessante. Sim, sim. É até engraçado o que o Tavão falou, né? Que ele competiu direto com o Ratinho Detetive, porque o Ratinho Detetive também tem um pouco disso, né? Tipo, principalmente o paralelo com a sociedade humana e o fato do Ratinho ser o Sherlock e morar embaixo do negócio do Sherlock. E a própria cena que é a cena mais famosa do filme, que é a cena do combate do Ratagão com o Basil lá na torre dos relógios lá. Os backgrounds são muito realistas, né? Enquanto eles estão lutando lá, né? Então rola isso um pouco no Ratinho Detetive, não. No Conto Americano, né? São filmes que lidam muito com uma natureza ali humana, uma questão ali do cenário humano, até realista, em certos pontos sombrio. E você tem ali esses personagens minúsculos e também, né, os dois têm a questão que tem uma criança meio que indefesa, que vai sobrevivendo. Porque eu acho que talvez pelo Don Bluth ser um cara bem... Ele é cristão, né? E talvez por ele ser um cara de valores conservadores, um dos pilares que eu acho muito importante assim, nos filmes dele é a família, né? E como ele enxerga a figura da família como um lar e conforto para os personagens. Tanto que a Ratinha Valente é isso, né? Tipo, o que está sendo ameaçado é a estrutura familiar da personagem, no Conto Americano também, no Busca do Vale Encantado principalmente, né? Muito. Com certeza. Mas o que você acha mais a fundo do filme, David? Assim, qual foi a sua relação mais com ele, assim?
E sobre a minha relação com o filme, também foi a primeira vez que eu vi, assim, um conto americano. Cara, eu gostei muito das concepções visuais. Tem o que a gente já citou aqui do degradê de cores, o contraste das pessoas que são meio rotoscópicas, assim, com a animação mais estilizada. Mas, assim, o mesmo problema que eu tive com a Ratinha Valente, sabe? Eu tive com alguns personagens, assim, do conto americano. Eu achava que eles ficavam sobrando e tal. Principalmente os arcos que eram desenvolvidos, mas não diziam tanto a respeito do protagonista, sabe? Que eu entendo porque tá no filme, porque eu acho que parte muito de uma concepção de como a animação tem que ser pro Don Bluth, que é essa coisa um pouquinho mais formulaica, sabe? Sim, com certeza. Aí como o Five é muito criança, ele precisa inserir um personagem mais velho pra ele poder ter um arco de romance, porque é a relação clássica que se tem com a animação, né? Aham, sim. Que é o Tony, né, com a namoradinha dele. Sim. É, ele mesmo. Que eu até acho bacana que o filme trabalha esses elementos de formação dos Estados Unidos, né? Independência feminina, que é pregada pela rata, só que isso é dito através dos ratos se emanciparem do poder dos gatos e tal. Mas assim, ele é o filme que acho que menos me pegou dele, pra falar a verdade. Acho que é o pior, assim, disparado. Olha só, eu acho que desses 5 é o que eu menos gosto também. Mas esse eu gosto dele, acho um bom filme. Porque acho que tem essas questões que vocês falam que são interessantes. Eu acho que toda a questão... Acho que, tipo, o auge disso pra mim é no próximo filme que a gente vai falar. Mas eu acho que nessa questão melodramática, que ele gosta muito também do Burt, assim, ele é um diretor de uma escola... É o mais pobre esse. É melodramática. Eu acho que é o mais pobre, mas é o mais explícito também, né? É o que mais explicita isso, né? Porque, tipo, o que é a história? É o Fievel tentando encontrar a família dele... E, assim, meio que sofrendo pra encontrar, né? E você fica numa agonia com ele. Nossa, quando será que esse menino vai encontrar a família dele? Tal. Ele só vai encontrar a família dele mesmo no final. E tem aquela cena que o Tavão citou do Somewhere Out There, que é aquela coisa, que é a música que explicita o sentimento do filme, né? Que é essa coisa da saudade, que a irmã sai do irmão, e o irmão sai da irmã, e o filho sai da família, e essa sua volta e tal. Então eu acho que é muito bom em lidar com esses sentimentos de tristeza infantil, por mais que seja o filme mais didático dele, assim, nesse sentido, sabe? Que talvez seja mais fácil dele. É um filme talvez mais direto ao ponto dele, talvez, eu diria, assim, porque é um filme muito direto, assim. A trama é essa, vamos seguir isso, e é isso, e é isso, e vamos nessa. Mas dentro disso, eu acho que ele consegue fazer a gente ficar interessado na jornada do Fievel, né? Por mais que tenha essas distrações durante o filme e tal, que poderiam ser mais bem desenvolvidas, eu acho que a trama do Fievel é engajante, né? E ele mesmo é um personagem fofo, tal, encantador, e a gente fica incluindo nisso nele, como ele lida com essa sucessão geográfica dessa Nova York, assim, que ele habita, assim. Sim, e eu acho que o design de personagens dele é mais, tipo, o da Ratinha Valente era melhor encorpado, assim, sabe? Você tinha ratos e cada rato tinha uma expressão muito específica, tipo o vilão lá, ele tinha umas expressões meio, abre aspas, sobre-humanas, né? Tipo, ele era mais voluptuoso e tal, e o design e o formato de rosto dele. No Five eu acho tudo mais, tipo, senso comum, assim, sabe? Sim, eu entendo, mas é mesmo. Parece um filme mais, como eu vou dizer, não é mais tradicional, porque eu acho que todos os filmes dele seguem essa linha. Mas é um filme mais comum mesmo, acho que a questão é essa, assim. Mas ainda... Eu acho que é o visualmente menos inventivo, assim. Você comentou que na Ratinha Valente, como ele é visualmente arrebatador, a cena da coruja, né? Que eu acho que é uma coisa que acaba faltando, assim, no Five. Não tem uma grande construção visual para as coisas. É tudo muito competente, mas nada que realmente salte aos olhos, né? Com certeza. Ele não experimenta tanto quanto ele experimenta no Ratinha Valente. Falando em questão de roteiro, mas visualmente mesmo. Mas eu acho ele bem... Provavelmente acho que é meu favorito do Don Bluth, porque eu acho ele bem sólido. Ele é comum, só que eu acho que ele constrói bem essa jornada angustiante do Fievel. E ele, pra mim, é um filme que acaba não sobrando elementos. Eu acho que tudo ali acaba encaixando para a própria jornada do Fievel. Ele só não ousa tanto, que é uma marca, né, do Don Bluth, é a ousadia. Eu acho que a boa marca dele é a ousadia, né, em animações.
ele acaba não ousando tanto, com exceção talvez em certos momentos no final, mas eu acho que ele tem uma boa sensibilidade ali e é um Gosto ótimo muito também. personagem. Eu acho, Tavão, que ele tem uma acessibilidade bacana. Ele também é um filme que eu acho que todos os filmes que a gente vai falar agora em algum nível, uns mais, outros bem menos, mas tipo, ele tem um carisma bem forte, assim, tanto o fível quanto a narrativa, a história mesmo. Você fica, sei lá, eu fiquei engajado, assim, não fiquei cansado vendo o filme assim. Eu fiquei, interessado vendo o filme e tal, não sei o que. Na jornada dele podia ser uma jornada meio, né? Ele podia pesar a mão no negócio, ficar, nossa, que chato, enquanto logo essa família, não sei o que, sabe? Assim, sofrimento. Não acho que entre nisso, assim. Ele tem um domínio bom de melodrama, né? É engraçado Don Bluth, né? Porque ele é um diretor clássico, mas ao mesmo tempo é um diretor ousado, né? Ele consegue misturar os polos de uma forma interessante, né? Então acaba sendo uma prova, né, de como ele é um diretor classicista forte, né? Porque eu acho que isso é uma marca de diretores classicistas fortes, né? De ter esse apelo, assim. Mas então acho que ele consegue isso, assim. Mas eu concordo com o que o David falou, assim. Eu gosto muito da trilha do filme, mas é um filme que, tipo, eu acho que de todos é o que talvez é o que menos pegou, mas mesmo assim é um filme que eu gosto bastante, assim. Gosto bem dele, acho que é um filme muito competente, assim, que você acaba o filme feliz, assim. Eu acabei meio feliz de ter visto ele. Notas e considerações finais, começando pelo Tavão. Minha nota, como eu falei, é meu favorito, apesar de não ser ousado, eu acho que tudo que ele almeja, ele entrega no final. E é um filme que eu acho muito marcante. Eu dou 5 pra ele. Muito bom. Diego. Eu vou dar um 3,5, porque eu gosto bem do filme. Mas realmente, de todos que eu revi, é o que menos cresceu revendo, assim. Mas eu gosto muito, acho um filme muito carismático, assim. E tem uma relação de carinho com ele. Então, 3,5 eu gosto bem. Eu gosto da relação que o filme faz com a construção do mito americano no começo e como depois isso vai desconstruindo, né? Tipo, essa ideia da Nova York não ser tão diferente assim, ainda ser um formato repressor. Eu gosto disso, eu gosto da resolução visual das coisas, apesar de eu achar que ela é senso comum, eu não acho que ela é tão inventiva assim quanto as outras coisas acabam sendo. E eu acho, assim, o pior, assim, desses 5 que a gente tá comentando hoje, né? Não cheguei a ver os outros. Dos 5, sério? Nossa, olha só. Sim, acho o pior dos 5, assim. Talvez revisitando ele até cresça, assim, mas a primeira impressão não foi muito legal, não, assim. Dou um 3 pra ele. Então, gente, aí o Don Bluth ele continuou essa parceria com o Steven Spielberg e durante a produção do Conto Americano, que fez um grande sucesso, como a gente falou, o George Lucas, né, que é amigo do Spielberg, tal, parceiro dele de anos, tal, foi visitar a produção do filme e tal, tava conversando com o Don Bluth, com o Spielberg, e deu a ideia de uma animação sobre dinossauros pra ele, né? Então a ideia partiu do George Lucas, né? Do argumento do filme e tal, assim. Eles acabam produzindo esse filme numa parceria da Emblem com a Lucasfilm, com a empresa do Don Bluth, que aí surgiu Em Busca do Vale Encantado, que é um filme que é um filme de 1988, assim. Uma coisa interessante pra comentar, assim, do Don Bluth é como ele foi pioneiro, assim, em muitas coisas de direitos dos animadores, sabe? A Ratinha Valente, que é o primeiro filme que a gente comentou, que também foi o primeiro feito pelo estúdio dele, ele fez com os outros artistas, mas garantindo o direito sobre o lucro, sabe? Que era uma coisa muito pouco pensada, assim, na época, e ele estava à frente do seu tempo já. Pagando os desenhistas com a bilheteria do filme, sabe? O desenhista tinha participação nos lucros do filme, e tem esse aspecto também do Don Bluth. Agora, sobre
E o Em Busca do Vale Encantado, né, como o Diego comentou, é o filme do Don Bluth sobre dinossauros, e ele basicamente é sobre a jornada de um grupo de dinossauros de diferentes espécies buscando um vale prometido, assim, porque a terra em que eles vivem tá cedendo, né, acho que é mais ou menos naquele período de divisão continental, tudo tá um caos, assim, e eles precisam de refúgio para não morrer de fome. O que vocês acham desse filme dele? Começando pelo Tavão. Olha, deve ser provavelmente a melhor animação com dinossauros, pra começar. E eu gosto de como ele de certa forma tem semelhanças com o Fievel por conta desses dinossauros, dessas crianças, né? Todos eles são jovens, né? Esses dinossauros. Só que aí eu acho interessante porque de certa forma ele conversa comigo de forma parecida, que conta comigo pela questão de interação de personagens infantis ali. Cada um deles está com seus próprios medos e tem suas próprias personalidades diferentes, e eles precisam aprender a sobreviver juntos, a viver de uma forma onde eles se ajudam. E tem toda essa questão aí de que o mundo está passando por transformações e meio que eles também acabam tendo que passar por uma transformação aí, né? Eles têm que, de certa forma, amadurecer mais rápido para poder sobreviver nesse cenário. Eu acho que ele trabalha muito bem essas questões. Eu não sabia que o George Lucas tinha dado a ideia pro filme. Mas ele também é um filme bem sensível. Eu acho que ele é bem delicado como ele lida com os personagens. E é uma jornada que ela é bem dolorosa, né? Mas eu gosto como ele vai construindo uma superação, né, dos personagens. Uhum. Nossa, eu também gosto bastante desse aspecto. Eu acho que ele é o filme mais maduro, assim, como ele trabalha alguns temas que ele já tinha trabalhado antes, sabe? Começa a ideia da perca no The Small One e a ideia da morte, que é uma coisa que vem recorrente, assim, dos filmes dele, né? Tipo, tanto a possibilidade dos personagens quanto gente à volta. E nesse filme eu acho que ele chega num ápice, assim, pelo menos em relação aos que eu acabei vendo dele, né? Que é como ele trabalha, assim, a relação do Littlefoot com a família e depois a perca dele, como isso afeta o personagem, e muito de como é a construção de mundo também para que isso aconteça, sabe? A gente comentou mais cedo sobre esse aspecto de uma narrativa americana e que hoje em dia é muito associada à Pixar, né? Essa ideia do protagonista lutando contra o mundo. E eu acho que aqui isso é elevado a tipo a enésima potência, né? Porque você tem literalmente o mundo mudando de forma e isso ataca o protagonista, ele tem que reagir a isso, ele vai perdendo a família. Então é todo um processo de desconstrução para aquele personagem, e aí isso acaba sendo refletido diegeticamente no próprio mundo, sabe? Acho muito incrível, assim. E é forte, né, sentimentalmente, isso que o Tavon comentou sobre ele ser sensível. Eu acho ele forte, assim. É até engraçado para pensar que ele é um filme infantil, ele fala, é um filme que mostra uma morte, né? E trabalha também essa ideia do luto e da superação e de como o personagem precisa fazer isso para seguir em frente, sabe? Isso, eu acho que ele também é um filme bem Don Bluffiano, assim, no sentido bíblico, né? Porque ele é muito essa relação messiânica do Littlefoot com as pessoas à volta dele. É um tipo de Moisés moderno que literalmente tá levando as pessoas para um vale encantado, que é o paraíso para ele. Perfeito. Eu não sei você, mas eu chorei muito revendo o filme, né? Eu chorei demais, assim. Não, cara, assim, esse filme pra mim é o melhor do Don Bluth disparado, assim. Eu acho maravilhoso, eu acho uma semi-obra-prima mesmo, eu acho demais, assim. Pra mim é o filme... Tudo que a gente falou dele de bom, assim, pra mim ele eleva ao auge. Acho que é o mesmo momento da carreira dele, porque... Primeiro que eu tenho uma relação... O primeiro filme do Don Bluth que eu vi, né? Eu acho que eu vi passando no Cartoon Network, sabe naquele teatro Cartoon para os filmes do Cartoon Network? Eu vi lá, e aí adorava ver e tal. E hoje revendo é um filme que só cresceu na minha cabeça, quer dizer, só se manteve, né? Porque eu acho que ele é muito completo, tanto em questão da aventura do Littlefoot, como um personagem, sabe, encantador, doce, mas como ele fala sobre... O Tavão até citou Conta Comigo, essa questão do crescimento, da infância, de você aceitar o diferente, sabe? De você
se unir com o diferente, sabe? Dessa questão de superar barreiras da diferença, que é uma coisa batida, mas acho que ele fala de um jeito tão sensível, sabe? Assim, e essa coisa que o David falou de ser forte, que não tem medo de confrontar a criança com tabus mesmo, e de uma forma forte, mas muito sensível, nunca pesa a mão. É uma forma muito delicada, como ele fala de morte, perda, de adoção, de família, sabe? De outros tipos de família, sabe? Assim, de tipos diferentes de família, sabe? Que vão se unindo, que vão se agregando, assim. É muito emocionante, sabe? E de como essa coisa, de como você perder alguém, se alguém sempre vai estar com você, sabe? Essa emoção, essa sensibilidade dele, acho que se mistura tão bem numa abordagem bem clássica, sabe? E ainda tem a questão visual da animação mega detalhista em construir aquele mundo da pré-história, a natureza, a terra, a planta, o jeito que ele anima a água, sabe? Assim, eu acho tudo muito forte, essa questão de unir uma formação bíblica, messiânica, ao mesmo tempo que você tem um conceito de ficção científica, sabe? E é um filme de cores muito quentes, sabe? Assim, as cores do filme são muito quentes. Nossa, demais. Assim. Isso é legal que você comentou da animação, e eu falei que esse é o filme que melhor intercala tudo dele. Até visualmente, isso que ele gosta de fazer, de trabalhar muito o céu chapado, céu em degradê, né, com esse esquema de cores. Aqui faz muito mais sentido, porque ele é um mundo pré-existência, então ele é um mundo meio disforme, que só existem cores, sabe? Putz, muito foda visualmente. E os cenários podem ser... As cores são muito quentes, mas os cenários também podem ser muito sombrios, né? Que é quase um reflexo do crescimento dos personagens que vão se descobrindo, assim. Eu acho esse filme perfeito mesmo, eu acho muito foda, assim. Eu adoro, assim, de verdade. Os personagens são muito carismáticos, né? Eu adoro a relação do grupo que vai se formando, assim, da Saura com o Littlefoot, o Petrúcio, qual que é o nome a Patassaura, o Spike. Eu gosto de todos, sabe? Assim, é um grupo muito carismático, assim. Sim. É interessante que o problema que a gente citou de alguns filmes dele, que às vezes ele lida bem, às vezes não, dos alívios cômicos, aqui é meio que ele traz humor através das interações de personagens diferentes. Sim, eu gosto muito do Petrúcio, assim, gosto muito dele, assim. Eu acho que todos funcionam, toda a interação deles funciona, você entende. E até a questão do narrador ser muito didático, eu acho que funciona pra mim, porque é quase um conto bíblico mesmo, sabe? É como se você estivesse vendo um conto bíblico sendo narrado, assim. Eu acho que isso está inserido dentro dessa coisa geográfica, bíblica, clássica que ele gosta, sabe? De ser didático, sabe? Do narrador dizer, Saula está triste porque ele brigou com o Littlefoot, sabe? Eu acho muito foda isso, porque acaba que funciona, sabe? Poderia não funcionar, mas pela abordagem conceitual do filme acaba funcionando bem, assim. E constrói bem esse aspecto fabular mesmo, né? Que é uma coisa que ele busca muito nesse filme. Tipo, ele já tem esse paralelo bíblico, né? De levar os personagens pra Terra Prometida. E aí você ter o narrador quase com uma presença de Deus mesmo, né? Tipo, buscando tipo, descrevendo as ações. Foi uma coisa meio parábola bíblica, assim, pra criança que tá assistindo, né? E a trilha do James Horner eu acho espetacular, a trilha sonora. É fantástica, assim. Acho que entende todo esse tom que a gente tá falando de um jeito sonoro, musical, que é fantástico, assim. Eu adoro a trilha desse filme, assim. Acho foda demais. Demais. É engraçado você comentou isso do carisma dos personagens, né? Porque, parando pra pensar que o filme teve 25 sequências depois, elas se sustentam só por isso, né? Porque eles repetem o que foi o primeiro filme. Com certeza. E é muito de como o Don Bluth conseguiu dar personalidade pros personagens, sim. Né? É até bom você falar disso, porque é engraçado, né? Todos os filmes do Don Bluth, esses que a gente tá falando até agora, a gente vai falar de Todos os Cães Mestres do Céu, tiveram sequências, mas sem envolvimento dele, né? São todas, não tiveram envolvimento dele, né? A Ratinha Valente teve uma sequência, né? Que era focar no filho dela, horrível. Mas sem envolvimento dele. O Fível tem. O Fível teve 3 continuações. Tem uma série animada desse. Uma série animada. As 2 últimas continuações direto pra vídeo, né? A outra foi pro cinema, acho que foi uma produção solo do Spielberg, né? Depois que a parceria dele com o Don Bluth acabou.
depois do Em Busca do Vale Encantado, eles tiveram um desentendimento por questões criativas, de como cada um queria seguir a linha das animações, aí cada um foi pro seu caminho, né? E aí rolou o filme do Fievel. Você não tem a impressão, inclusive, que o Spielberg ele queria que fosse numa pegada mais infantil, até porque eles se deram bem fazendo o conto americano, só que aí o Don Bluth fez o que ele queria fazer de verdade no Em Busca do Vale Encantado, e aí a cisão veio. Eu até confundia muito, que tem muitas animações que parecem Don Bluth, que era feito por diretores das continuações, que eu achava que era Don Bluth. Tem uma de uns dinossauros de um circo, eu não lembro agora o nome. Sim, sim. Que é da Emblem essa, né? Que é com dinossauros também, né? Tem um Balto, que também eu achava que era. Balto, que é da Emblem também, com certeza. Eu confundia muito, porque acaba tendo o mesmo estilo. Ele pegou esse estilo Don Bluth pra emular nas animações solo, né? Da Emblem, assim. Depois acabou, né? E aí o Balto, mas durou pouco, né? Durou umas 2 ou 3 animações, depois a Emblem Animation acabou, né? Não teve mais, assim. Mas aí teve essas continuações do Fievel, teve tipo, relativo sucesso, passava muito na TV e tal, não sei o que. mais desenvolvimento dele. E aí, Em Busca do Vale Encantado, tiveram várias continuações, série de TV depois, tal, que foi apresentando novos personagens e tal. Eu acho até meio Teve triste muita isso ter coisa. acontecido com ele, porque, tipo assim, a gente vê que ele é um cara que ele tava na luta sempre, né, pelos direitos dos animadores, de terem suas próprias obras e de receber remuneração. E aí, tipo, fazerem toda essa sequência com os filmes dele sem a participação dele parece muita sacanagem, né, cara? Com certeza. E aí, virou um negócio de corpo próprio, né? Acho que até deve ganhar alguma coisa, né? Mas é aquilo, não tem participação nenhuma dele pelo filme, né? O único que tem, acho que é o Badok, né? Que ele dirigiu, né? Também, assim, que surgiu da Anastácia, que é a única que ele teve contato lá, que ele fez pra Fox, assim. Mas de resto, nenhuma, assim. E é engraçado se notar isso. Todas as coisas no Céu que a gente vai citar também teve continuação, e depois teve uma série de TV, e depois teve um especial de TV também. Então você vê, né, como isso aconteceu muito com ele, né? E essa coisa que o David falou, né, o carisma dos personagens que sustentou fazendo várias histórias com eles, fazendo série de TV, né? Porque virou uma série mesmo, de interações e tal, assim, sem tanto apego mais aprofundado que teve nesse meu filme, que você nota que tem uma mão mais autoral mesmo, tudo isso que faz ele ser tão forte, assim, ao meu ver. De certa forma, vários filmes bem parecidos, vamos dizer assim, com o Fievel, né? Que é uma coisa mais comum e tal. Seguiu mais nessa vibe do... É o desenho clássico, mas sem essa parte dele de desafiar o público e de ousar mais. Considerações finais e nota pro Em Busca do Vale Encantado? Tudo que eu falei, eu só reitero, acho um filme fantástico, assim, não vejo... Acho que não tem problema nenhum nele. Eu vou dar 4,5, o pessoal vai falar, nossa, mas vai dar 4,5, só falou bem, porque vai dar 4,5 não vai dar 5. Acho que é 4,5 porque é a nota que eu acho certa a dar, não me julgue, não julgue. Igual aconteceu no Primal, né, que eu dei 4,5 e vocês ficaram reclamando. Não, mas pô, 4,5 é quase o 5, é tipo isso, né? Que 5 é meio forte, assim, mas é uma animação, cara, das minhas favoritas, assim, e acho fantástica, acho que é a obra-prima dele mesmo, a melhor coisa dele, e acho perfeitinha, amo, adoro, e sim, e é 4,5 e filmaço. Eu vou também de 4,5 pra esse filme. Eu acho que ele acerta em vários pontos, ele consegue criar uma história sensível, dolorosa, ele é bíblico, e eu gosto de como ele é bem ousado, né? A ousadia que a gente não viu no outro, ele encontra aqui, e é uma animação que na real eu acho ela bem... Qualquer pessoa que é fã de animações, eu acho ela bem necessária assistir e conhecer. Porque realmente é um soco na cara, né? Eu acho que é bom a gente enfatizar isso, que o Don Bluth, assim, tipo, eu mesmo tô tendo problema, né, com a maioria dos filmes dele, que vocês estão percebendo, mas ele é um animador essencial, assim, por muito tempo ele representou muito tipo, a única, não a única, né, mas a principal concorrência do Walt Disney nos Estados Unidos. Então, tipo, ele é um diretor muito importante pro processo de formação, assim, da animação. Eu ainda acho que ele não fez tanto sucesso, assim, só porque os anos 90 foram muito geniais na Disney.
Ah, com certeza, acabou dando uma eclipsada, né? Porque a Disney nos anos 80 tava só fazendo merda, ele tava fazendo coisa boa, e aí chegou nos anos 90 a Disney acabou eclipsando tudo. Com certeza, com certeza. E também teve todos os problemas de produção dele que a gente vai falar depois do Todos os Cães Merecem o Céu, que ele tava no auge, né? E depois teve isso tudo que aconteceu, então também teve muito isso. E calhou disso acontecer na época que a Disney tava se acendendo também, né? Então, inclusive, quem gosta de teoria de conspiração aí pode acreditar que a Disney sabotava as coisas dele pra ele não fazer sucesso. Agora, sobre o Em Busca do Vale Encantado, cara, é que eu já falei assim, tudo que eu tinha que falar, mas eu gostei bastante do filme, achei ele visualmente muito fantástico, principalmente como ele resolve o design de personagens, porque você tem os personagens com essas proporções super realistas de dinossauro, só que eles têm olhos muito humanos, assim, sabe? Eu acho que muito da sensibilidade que a gente sente através dos olhos dos personagens, mas nunca assim fica uma coisa bizarra de, é um dinossauro com cara de gente, sabe? Sim, com certeza. Coisa que qualquer um desses live actions, entre aspas, da Disney não consegue fazer hoje, de manter uma proporção cartunesca com o negócio do animal. O Don Bluth super acertou aqui no Em Busca do Vale Encantado. E minha nota também é um 4,5, assim. Gostei muito. Tudo é tão adorável aqui em cima. Tão planejado, tão organizado. Isso está me deixando maluco. Eu amo o Brasil, o céu de anil. Então, o próximo filme que o Don Bluth fez foi o Todos os Cães Merecem o Céu, lançado em 1989. Acho que aqui no Brasil vem em 90, né? Isso mesmo. E ele é um filme que ele conta a história de um cachorro, um pastor alemão, que devido a incidentes por gangues e malandragens, ele acaba morrendo. E aí é toda uma saga dele tentando ser digno do céu, tentando voltar para a terra, e com um embate de céu e inferno e gangues, e ele tentando ajudar uma pobre órfã no meio de tudo isso. Cara, então, David, cara, eu gosto muito desse filme. Esse foi um filme, inclusive, que cresceu no meu conceito vendo, e é um filme que eu chorei bastante também, cara, assim, chorei muito vendo, assim. Toda a parte que aparecia Anne Marie, eu chorava, menina muito fofa ela, cara, assim. Inclusive tem uma história tristíssima, não sei se vocês sabem disso, né? Que a atriz que fez ela no original, a Judith Barsi, ela morreu na produção do filme, né? Ela era criança, cara. Não sei se vocês sabem disso. Né? Ela tinha 10 anos. E ela morreu de jeito trágico. O pai dela matou ela e a mãe e depois se suicidou. Porra! Isso na produção do filme. Inclusive aquela música final é dedicado a ela, né? Fizeram dedicado a ela, assim. E a morte dela desolou o pessoal da equipe do filme, assim, eles ficaram desoladíssimos, tal. Até fizeram essa música para lidar com isso, tal. E ela foi uma criança adorada pelo pessoal da equipe e tal, e foi muito triste isso, né? Horrível, né? Mas, cara, acho que o filme é um filme extremamente bem construído, bem narrado, na questão de fazer um estudo de personagem pro Charlie mesmo, né? De como essa relação dele com essa órfã, né? Vai mudando ele aos poucos, né? E é muito emocionante. Eu adoro uma boa e velha história de redenção e de questões de parceria de crianças sabidas e adultos, né? Me lembrou muito aqueles filmes, sabe? Tem um filme aquele Lua de Papel do Peter Bogdanovich, sabe? Assim, lembrou bastante, assim. Acho que ele tem acho que o Don Bluth se inspirou muito nesses filmes, tipo A Felicidade Não Se Compra, sabe? Assim. Nossa, assim. Parece muito uma mescla foi o que ficou na minha cabeça, uma coisa meio A Felicidade Não Se Encontra se o protagonista fosse um personagem de filme de Scorsese, assim, desse de máfia, sabe? Sim, porque ele tem essa década de 30 que ele usa aí, e ele absorve muito da época, dessa coisa da depressão, de crianças perdidas, de máfia,
É bem Com isso, certeza, né? Uma com mistura certeza. de Felicidade Não Se Compra com um toque Ele tem de esse apego Scorsese. clássico norte-americano, né? Então, tipo, o mundo dos cães parece o mundo da década de 30 e não sei o que lá, tal, de malandros, de máfia, tal, não sei o que. E aí você tem todo o desenvolvimento emocional da história da Anne Marie e como ela acaba se unindo ao Sarnento e ao Charlie, né? Que é muito bonito. E eu acho muito bonito as cores do filme. Ele é o filme mais colorido dele, né? É um filme bem, é uma animação bem classicona mesmo. Acho que deve ser o filme mais clássico dele, assim. Mas acho que é muito bonito essa questão de como ele mistura céu, inferno, sabe? De como ele vai guiando os personagens por esse caminho, sabe? Eu acho muito bom. E cara, gostei bastante, viu? Revendo, assim. Acho que é um filme que é muito emocionante, sabe? Funciona bastante. É um filme que foi um sucesso na época. Ele fez muita bilheteria, apesar dele estar concorrendo diretamente com A Pequena Sereia, pra vocês verem como é como é o mérito do filme, assim. E também fez muito sucesso em venda de VHS e tal, em home video e tal. Então ele conseguiu bastante apelo, eu acho, assim. A gente com a criançada e tal, assim. É um filme muito bonito. É interessante falar aí sobre esse estudo de personagem, né? Que eu revendo, ele melhorou muito na minha revisita. E eu percebi ali que o protagonista, ele é um malandro, mas ele não é um malandro, vamos dizer assim, com um coração de ouro, assim. Ele tá ali com propósitos totalmente egoístas. Sim, começa filho da puta mesmo, com certeza. Ele é totalmente filho da puta. Eu gosto também que o design dele também ajuda isso. Ele parece mesmo um personagem sujo ali, né? Ardiloso. E uma curiosidade, quem faz a voz original dele é o Burt Reynolds. Olha! E eu gostei muito de como ele vai resolvendo essa questão aí da redenção dele de uma forma bem honesta. Ele inicialmente ele tá usando, né, a Anne Marie, só que ele vai criando um laço com ela, que tipo, no começo do filme ele basicamente tá ali passando a perna nos anos, ele só quer se dar bem. E tudo isso o fato dele morrer e tudo mais é consequência do caminho que ele fez, né? E aí ele tá meio que... É uma redenção que ele busca ali através da garota. Meio que se ele fizer isso pela garota, vamos dizer assim, ele vai ter feito uma coisa boa no final, né? Ele acaba ganhando uma... Ele não... É uma questão interessante porque ele não ganha uma chance. Ele toma essa chance, né? De certa forma. Através dessa malandragem que ele faz. Até a oportunidade que ele ganha pra ser honesto é através da desonestidade dele, né? E eu gosto do design. O design para lidar com o contraste de céu e inferno, principalmente o inferno, que as cenas do inferno são assustadoras. Eu tava revisitando, e assim, meu Deus, isso aí é tipo... É digno de uma adaptação de Inferno de Dante. A forma como é totalmente caótico, mas totalmente milimetricamente desenhado o formato do inferno. É um filmão, realmente. Eu acho um filmão. Eu não vejo muitos problemas ali. Talvez só um pouquinho ali no meio e tal, que tem uma hora que ele dá uma... por um lado, ele muda o tom no meio para essa coisa da Anne Marie, né? E acaba saindo um pouco do céu e inferno. Mas, por outro lado, é isso que ganha o filme depois. Eu até acho que faz sentido, assim, porque é quando a vida do protagonista ganha essa mudança também, né? Sai muito desse aspecto mafioso e desse aspecto moralista do gênero também. Eu também gosto muito dessa parte, assim. Ele lembra muito, esse filme já me lembra bastante o Ratinha Valente, porque ele é uma explosão de ideias. É uma explosão de ideias, de conceitos, só que ele tem ali no foco no personagem humano, mesmo sendo animal. E você, David, o que você acha do filme? Cara, eu adorei, cara. Eu, falar a verdade, acho dessa leva que a gente tá comentando agora, o meu favorito, assim. Eu vejo muito mais mérito, assim, Em Busca do Vale Encantado, mas foi o que mais me pegou emocionalmente, sabe? Talvez por você ter um degradê maior de sentimento, você variar bastante, sabe?
e de um extremo da comédia, uma coisa mais melodramática, assim. E eu gosto também que, tipo, os temas bíblicos dele ganham uma camada visual, né? Que é uma coisa que a gente não tinha visto ainda nos outros filmes dele. O Tavon comentou aí sobre o contraste do céu e o inferno ser essa coisa quase assustadora, assim. Mas aí eu gosto bastante como o céu é resolvido, porque ele meio que parecem vários objetos e eles são numas linhas meio curvas, parece muito uma coisa feita pro cachorro brincar mesmo, sabe? Assim, então muito essa ideia de paraíso. E eu gosto da brincadeira também, de que todos os cães merecem o céu, entendeu? Tipo, até tem humanos ruins, entendeu? Mas não existe cão ruim. E aí quando ela vai olhar o livro dele, ela fica se matando pra encontrar uma coisa boa que ele fez pra provar que ele merece o céu. Acho muito legal. E acho legal que ele, tipo, isso é uma coisa que a gente acaba vendo que é recorrente dele, né? Essa é uma, tipo assim, a narrativa dele é a narrativa americana idealizada, mas a visão que ele tem da América em si não é a visão idealizada, sabe? No Five a gente já tinha isso, da América mítica com o contraste de como ela é. E aí aqui volta esse negócio da América ela sendo dominada, tipo... Não dela sendo dominada, né? Mas desse universo canino, ele ser um universo muito mais criminal, mesmo você tendo essa ideia de que todos os cães são bonzinhos, sabe? Que é muito essa quebra de paradigma, assim, que ele faz também com essas coisas americanas. Isso que o Diego comentou sobre a melhor parte ser a com a Anne Marie, eu concordo 100%, assim, porque eu acho que é onde mais a gente tem elipses de tempo, né? Então é onde mais a gente acaba tendo que ver o trabalho visual do filme pra estabelecer como o personagem tá mudando, sabe? E aí, através de pequenos olhares, assim, que a animação anima, quando ele tá olhando a Anne Marie, às vezes estão fazendo compras, ele olha de um jeito diferente, você sabe que ele tá mudando com o tempo, sabe? É maravilhoso ver isso, assim, construído só visualmente. Sim, com certeza. E ela é uma personagem cativante demais, né? Ela é fofíssima, né, cara? Assim, ela é encantadora, né? Acho que é uma das personagens mais encantadoras que ele criou, né? Junto com o Littlefoot, o Fievel mesmo, que a gente falou. A própria a Mr. Beast lá do Ratinho Valente, assim, ela é fantástica. Eu acho que é engraçado porque, tipo assim, os outros filmes do Don... Ela é a personagem que seria protagonista nos outros filmes do Don Bluth, se você parar pra pensar. Exato. Porque ela é muito essa coisa da pureza em contraste com o mundo sujo e tal, só que o protagonista ele é um criminoso, né? Ele faz parte desse mundo sujo. E aí, por toda a construção ser assim... Quando você tem esse contraste com ela, não tem como você não se apaixonar, sabe? Porque ela soa muito inocente no meio daquilo tudo. E é interessante como sempre tem um teor cristão mesmo. Ela representa essa pureza que vai levar esse ladrão perdido pro bom caminho, né? Que vai mostrar o que ele tem de melhor dentro dele, né? Que vai explorar isso, né? Então ela é meio que um teor disso, né? E também outro filme dele que fala de novas famílias, que fala de adoção também, de descobrir novas famílias, né? De novo é um assunto que persiste na obra dele, né? De reencontro e tal, de órfãos, né? De você se perder, né? No mundo. Sim, esse negócio da família, né? Que é a recorrente dele que você comentou, é muito forte nesse filme, porque até no filme em que os personagens não têm uma família, ou eles têm uma relação que é próxima à familiar igual ao protagonista, ou eles estão em busca de uma família, né? Igual a garota. Sim, com certeza. Você comentou que o Sarnento ele é dublado pelo Jim DeLuise? Dom DeLuise. O Dom DeLuise. Cara, mas eu achei a voz dele nesse filme muito parecida com a voz típica do... Caraca, peraí, deixa eu lembrar o nome dele. Joe Pesci. Nossa, achei a voz dele muito parecida com o do Joe Pesci. Assim, mas eles parecem, o próprio protagonista, eu acho que ele parece muito De Niro. Deve ser uma referência, talvez, quem sabe. Assim. Ele tem uma marca ali no rosto. É verdade, pode crer. Nossa, é verdade. Nossa, é verdade, nem tinha pensado nisso. Pode crer. Cara, eu achei muito sensacional. E como o tipo de personagem dele é irritadiço, eu associo, tipo, e eu, além da voz ser parecida, eu tava crente que ele tinha sido dublado pelo Joey Pesci, assim, quando eu tava assistindo, sabe? Sensacional. Notas e considerações finais para todos os cães merecem o céu, começando pelo Diego. Opa, eu vou dar um 4, filme que eu gostei demais, assim, que eu gosto muito, e que revendo cresceu bastante, e conversando com vocês cresceu até mais. Então é um filme que eu gosto bastante, assim, acho um filme dos meus favoritos que a gente citou até agora, do Don Bluth e da carreira dele toda, né? Então eu gosto bem, acho um filme emocionante,
E só perdendo pro Vale Cantado em questão de filmes que me pegam dele, que são emocionantes mesmo. Eu acho. Nesse filme eu já falei, chorei muito, cara, chorei muito. E depois eu descobri essa história de bastidores, mó bad vibes, eu fiquei. Aí chorou lendo também, né? Nossa, horrível essa história, né, cara? E aí foi foda. Mas aí, cara, é um filme muito bonito, assim. Acho que tudo que tem no filme é muito bonito. Tá bom. Eu dou 4 também pra ele. Eu não lembrava direito do filme, até achava que ele era um filme menor em relação aos outros. Mas ele tem toda essa parte gritante aí. Ele tem elementos bíblicos, mas ele insere isso no meio da depressão de 40 e adiciona máfias. Só que da perspectiva de cachorros, né? Eu acho que ele trabalha muito bem essas questões humanas, mesmo tendo esses momentos colossais que ele se coloca ali pontualmente. Ah, e uma curiosidade, a gente comentou que o Dom DeLuise dubla o Sarnent, ele é recorrente do Don Bluth. O filho dele, que é o David DeLuise, ele é o pai da Alex dos Faces Waverly Place. Caralho, olha só. Meu Deus. Foda, né? Esse negócio de Hollywood. Caraca, nossa, caramba, quem diria. Se fizeram um remake, já sabem quem chamar, né? O remake vai ser ruim, né? Porque provavelmente vai ser live action, obrigado. Imagina com todos os que começam no seu live action, que horror, assim. Cara, como eu comentei mais cedo, né? Acho que eu gostei pra caramba de Todos os Cães Merecem Ser. Acho o filme mais divertido dele. Acho um dos visualmente, não é nem o mais inventivo, mas o que ele melhor usa recursos que ele já estava acostumado a fazer, tipo elipse de tempo. Gosto bastante da parte musical dele também, principalmente como ele contrasta alguns arquétipos com elementos musicais, né? Tipo, você ter um filme sobre máfia, mesmo assim, o mafioso que é o protagonista cantar, acho muito engraçado, assim. Divertido demais. E eu também dou um 4, assim. Filmaço. São Petersburgo é triste, São Petersburgo é frio, eu vivo enregelado aqui neste vazio. Revolução danada, em vez de melhorar, só trouxe desencantos, fez tudo piorar. Hey! Então, aí a gente vai dar um pulo pro Anastasia, então, que deve ser a animação mais popular dele, a mais conhecida nos dias de hoje, né, tal, e que tá no Disney Max, né, no Disney Plus. Mas até Anastasia, o Don Bluth passou por vários longas de animação que não foram bem recebidos e nem foram um sucesso de público, né? Porque a gente tava nesse momento que ele tava no auge dele, né? O Todos os Cães Mestres do Céu fez muito sucesso, o Conto Americano fez muito sucesso, o Em Busca do Vale Encantado fez muito sucesso, os filmes dele até então estavam fazendo muito sucesso. E aí então ele pegou, ele decidiu fazer um projeto que ele tava há anos querendo fazer, que era o Chanticleer, o Rei do Rock, né? O Rock and Doodle, que é um filme dele, que ele tava há anos querendo fazer, desde que ele tava na Disney, que ele tava querendo fazer, que é um filme que tem partes live action também, que tem animação e tal. Só que ele tava querendo lançar esse filme, o filme deu vários problemas de produção, ele ia fazer o filme com a MGM para distribuir, aí a MGM acabou saindo do projeto, ele ia lançar o filme em 1991, só que ele acabou... Só que o filme acabou lançando em 1992 para fugir do sucesso de A Bela e a Fera e para fugir também do lançamento do Fievel 2, que não tinha envolvido, olha que loucura, né? Que o Conto Americano 2 não tinha envolvido, é uma produção só do Spielberg mesmo, assim, e acabou sendo lançado em 1992 e tal. E o filme foi um fracasso, assim, um fracasso muito grande, assim, e foi muito mal recebido. Tanto é que o estúdio pelo dinheiro que gastou fazendo o filme, ficou muito mal em maus lençóis, assim. Tanto é que isso forçou o Don Bluth a vender o estúdio dele para uma empresa de Hong Kong, que meio que foi quem deu as cartas para a produção dos outros filmes futuros dele, que foi o Thumbelina, o Troll no Central Park, o filme lá dos pinguins e tal.
que são os outros filmes que ele fez, que são filmes de uma fase bem complicada da carreira dele, né? Que são filmes bem fracos, assim, e que eles são filmes mais de encomenda mesmo, até ele acabar indo pro estúdio de animação da Fox e acabar fazendo Anastácia, né? Que foi um grande sucesso de bilheteria de novo, que foi onde ele finalmente encontrou o sucesso. Que inclusive ele tinha assinado contrato com a Fox para fazer mais animações com sucesso de Anastácia e tal. A Fox tinha uma época, né, que ela fez bastante animação. Sim. Aí desse contrato saiu o Titã E, só que o Titã E não foi bem de bilheteria também, e acabou que um pouco depois a Fox acabou essa era do estúdio de animação e acabou esse contrato dele com a Fox. Assim. E aí, Tavão, já fala um pouco pra gente sobre o que é Anastácia. Anastácia eles pegam ali a história clássica dos desaparecimentos de Anastácia e colocam dentro de um contexto místico ali, né? Depois de um feitiço do Rasputin, a Anastácia desapareceu e ela passou a viver perdida por aí, ela cresce, e aí toda a história se dá com dois russos ali que acham que ela poderia que acham que ela parece muito com a descrição da Anastácia, só que eles não querem em si levar ela de volta e tal por conta do país, eles querem para ganhar uma grana pela recompensa. E aí se dá uma comédia romântica ali desses malandros e dessa criança perdida, enquanto tem o Rasputin caçando ela. Então, eu acho legal antes da gente falar do filme em si, falar um pouco da problemática do filme, né? Que com certeza é uma coisa que hoje em dia vai estar muito em alta, porque a gente tem a discussão social bem forte em torno das coisas. E aí, Anastácia, o filme anticomunista. Tu fala, princesa anticomunista. Então, cara, eu vou ser bem sincero, assim, eu lembrava que o filme era anticomunista, assim, na minha memória, mas eu vou ser bem sincero, eu não lembrava que era tanto assim, não, assim, é muito, assim. Um anticomunismo que já chega a ser constrangedor, porque, tipo assim, a família real russa, né, o Romanov lá, os 300 anos já no poder, né? 300 anos no poder, a boa burguesia, né? Os santos lá, que o povo, amados pelo povo, amado por todos, os bonzinhos e tal, que foram usurpados por um feitiço de um mago que criou a revolução comunista malvada, que não sei o que destruiu a Rússia, e o que todo mundo quer é se livrar desse regime comunista, né? O Dmitry quer ir embora, a Anastácia quer ir embora, todos os agentes do comunismo são mostrados como personagens ou patéticos ou vilanescos, assim, e existe um clamor por essa burguesia do passado, bondosa, benfeitora, coitada. Make Russia Great Again. Make Russia Great Again. Então, cara, achei isso bem constrangedor no filme, acho bem ruim mesmo, acho caricato até, acho bem maniquestão, assim, bem bobo até, nem é só questão de ser anticomunista, né? Acho que a realização é muito boba, tal. Esse filme, pra ser sincero, de todos é o pior pra mim, assim, achei um filme bem, não acho ruim, mas acho um filme bem mediano, assim, eu acho muito genérico, sabe? Fica bem na cara que eles querem reproduzir um padrão. Tanto é que existem milhões de pessoas que confundem a Anastácia com o filme da Disney, né? Hoje em dia, então, que a Disney comprou a Fox, então, porra, aí que vai confundir mesmo. Aí a própria Disney já assumiu o que é, né? Já assumiu o que é. Daqui a pouco sai live action da Anastácia, o cacete. Daqui a pouco vai. Live action da Anastácia. Vai rolar. Com certeza. Vai rolar. Com certeza. Mas até existe alguma justificativa, né? Porque a Anastácia, antes teve o filme, né, da Anastácia, a Princesa Perdida, lá da década 50, sei lá o que lá. Mas, cara, então, esse filme, cara, assim, eu achei... Tem umas partes que eu acho muito bobas do filme. Toda a questão do Rasputin ser o vilão e toda a comédia do filme, essa comédia focada nele, no Bardock, que eu não acho muita graça, assim. Diga lá, tá bom. Meu problema que eu tenho, além de toda essa parte do anticomunismo exagerado que eles fazem, o filme tem toda essa coisa de... parece que o Don Bluth está entregando totalmente seu estilo e tentando se pausterizar ao máximo ali. Um pastiche, com certeza. Um pastiche da Disney. E o que fica pior nisso é o Rasputin e o Bartók.
dá muito na cara que, sei lá, algum executivo ali da Fox, alguém ali chegou nele e falou pra copiar o Iago e o Zafar. Sim, nossa, demais. Tanto que no Brasil eles acabaram colocando o mesmo dublador do Zafar. O Jorge Ramos, né, o nome dele, né? Ele é ótimo, esse cara, é verdade. Assim. Mais um motivo aí pro pessoal confundir com Disney. Porque esse dublador também dubla todos os vilões da Disney, né? Praticamente. O Scar é ele, o vilão da Princesa e o Sapo. Ele melhora um pouco o Rasputin. Na versão original, o Rasputin quem faz é o Christopher Lloyd, inclusive, né? O Lloyd fazia vários dublagens, né, nessas outras animações. Sim, fazia. E quem faz o Badok é o Hank Azaria, tem um grande elenco. A Fox investiu bem em elenco, né? Não, com certeza. Nomes. Meg Ryan, dublando a Anastácia, Kristen Dunst quando era criança. A parte que funciona pra mim do filme é o romance. Gosto muito. Essa ideia da comédia romântica. Essa comédia romântica é praticamente clássica de cinema. Que você Audrey Hepburn, né? Que a gente até comentou. Sim. E ele tem toda essa ele tem aquela coisa também de romance da personagem que tá acreditando no cara, e o cara é um malandro, e tudo faz parte de um jogo dele, ele acaba se apaixonando. É um clichê, mas eu acho que ele é até que bem usado aqui, com exceção da solução que eles precisam arranjar no final para ela ficar com ele e não com a família, que pra mim não faz o menor sentido a mulher desistir de ter a filha e tal. É um negócio muito bizarro ali. E tem uma coisa mais Felaid do filme também, né? Nessa coisa, caras meio que ensinando ela a ser uma dama da alta sociedade, né? Que era uma princesa que perdeu a memória, então ela cresceu órfã, tal, não sei o quê. Sem trato social, e aí eles vão ensinando ela a ser uma dama e tal. Eles eram, um deles, né, era serviçal, né? E outra era da guarda. E aí Flávio era da guarda e o Dimitri era serviçal da casa. Eles lembram dos costumes. É muito legal aquela montagem musical ali, deles falando. Uma coisa que eu gosto muito do filme são as músicas. Gosto muito de todas, assim, acho muito boa. Também. É engraçado que, assim, ele tem essas características que estavam falando, né, que elas são legais. Só que o estranho é que elas não são características da filmografia do Don Bluth, né? Porque ele não trabalha esse tipo de coisa. É engraçado ver ele lidando com uma coisa nova, né? Tipo, depois de ter visto 4 filmes dele, entendendo como ele funcionava. E eu acho que ele lida muito bem, pra falar a verdade. O Tavão falou que gosta da parte de comédia romântica, eu também adoro. E eu acho que funciona muito bem o filme enquanto ele tá indo nessa pegada meio comédia de costume, sabe? Eu gosto de quando eles chegam na França e a França tem um funcionamento diferente, aí eles estranham os costumes franceses. Gosto, a parte na França é a melhor parte pra mim. Eu gosto até de quando eles estão mostrando um pouquinho da Rússia, eu gosto daquela música do São Petersburgo no começo, sabe? Apesar de que também é muito anticomunista, né? Nossa, tipo, revolução danada e tava muito melhor antes, né? A letra da música. Mas eu gosto bastante, assim. Eu gosto de como... É uma coisa que a gente comentou que ele faz no Em Busca do Vale Encantado, que é o que eu acho que funciona aqui e que é o que dá o gás pra comédia romântica, que é esse negócio de idiosincrasia, sabe? De como cada um tem uma visão diferente das coisas e como eles lidam. Tipo, como a Anastácia é diferente do Dimitri. E eu acho que é o que faz a comédia romântica funcionar, sabe? Essas pessoas são diferentes, elas terem um objetivo parecido e elas irem se apaixonando, assim, conforme vai se passando, porque uma vai conhecendo melhor a outra e vai vendo que ela não é só aquela característica que ele achou que era, sabe? E essa parte da comédia romântica, ele me lembra um pouco alguns pontos positivos do Todos os Cães Merecem o Céu. Essa ideia de você pegar gêneros e tipos de filmes ali, em Todos os Cães, né? Ele pega ali, quando a gente falou do Scorsese, Felicidade Não Se Compra, né? Aqui vai pra toda essa coisa aí da Audrey Hepburn. Dá pra dizer até que tem muito dos romances clássicos, né? Com certeza. Histórias de época. Eu acho que ele trabalha bem esses contextos aí, mas aí tem aquela coisa que fica aparecendo sempre pra atrapalhar e que aí você lembra do que o filme é sobre o Rasputin também. O Rasputin é muito ruim, né, cara? Eu acho muito ruim as partes dele, assim. É assim,
Porque, tipo assim, eu acho que a construção visual dele, não tipo a do corpo e o design de personagem, mas eu acho que é legal porque remete a uma coisa do Don Bluth, assim, que a gente falou um pouco na Ratinha Valente, sabe? De você ter cenários grandes, opressores, que é quando ele tá no inferno, é a casa que ele se esconde. Isso aí até que é interessante. Oi? Até que é interessante essa construção eu ao redor dele. Acho isso bem legal, e esse negócio dele voltar a trabalhar com elementos de luz, né, que é uma coisa que ele já gosta de trabalhar, e aí, tipo, tem bastante CGI no filme, mas ele intercala isso muito com os elementos de luminosidade, com os tons de verde e tal. Eu acho a concepção desse filme, na verdade, visual, assim, ela é bem fantástica. Aquela cena, a gente comentou mais cedo sobre o musical de Paris, né, ela emula muito uns quadros de pintores parisienses, pintura a óleo mesmo, sabe? E aí o cenário é feito em pintura a óleo, enquanto os personagens são em animação tradicional, e fica muito linda a composição. Assim como no começo também você tem esse CGI, então você tem mais liberdade para girar com a câmera. Aí a câmera no começo tá tendo baile, ela gira em volta dos personagens, né? Que é uma coisa que pelo menos me remeteu a Bela e a Fera. Ele usa muita luz de sombra para compor, tipo, profundidade assim no rosto dos personagens. Tem umas cenas que ele quer fazer que a Anastácia remeta a quando ela é criança. Aí tem só um fachezinho de luz incidindo no olho dela. Cara, acho muito foda, pra falar a verdade. Não, eu gosto, acho que essa parte visual acho que é um dos destaques do filme. Apesar de eu achar um pouco derivativa também, mas ele consegue dar é engraçado, porque ele consegue dar uma caracterização própria para isso. Ele consegue dar uma caracterização visual muito própria a isso. E consegue dar, meio que atualizar o estilo da animação dele mesmo. Assim. Apesar de a gente ainda perceber que ainda é um estilo Don Bluth, mas é um estilo Don Bluth atualizado, né? É engraçado isso, né? É engraçado como funciona. Mas na questão do Rasputin, eu acho que o que eu curto nele é a questão da música dele mesmo, essa questão do cenário. Como funciona o cenário, assim. Mas eu gosto da música dele, acho que todas as músicas eu gosto, na verdade, mas a música dele eu acho que é muito boa, assim, é uma boa música de vilão, assim. Eu gosto do conceito dele estar se decompondo, assim. Eu acho que até funciona melhor como humor do que o Bartók ali. Então, isso que eu queria comentar. Cara, tipo assim, o Rasputin já soa muito avulso, né? Porque a gente sai toda hora de um negócio meio comédia de costumes pra uma coisa mística, né? E que não conversa, assim, com os outros elementos do filme. Cara, e o Bartók, pra mim, ele é muito claro, assim, que é ele tentando emular a Disney. Porque ele não tem ação, né, efetiva no filme. Não, ele tá lá em todas as cenas pra ser um alívio cômico, mas ao mesmo tempo ele é meio destoado, porque o Rasputin já tem o próprio alívio cômico, que é o fato de ele estar se distorcendo ou se decompondo. Cara, eu acho horrível, assim, esse negócio do Bartók. Muito ruim. E eu acho também, cara, o clímax do filme eu acho muito ruim. A luta. Acho horrível também. Escalafobético, assim, é tudo feito num CGI preguiçoso, né, cara? Não é aquele CGI, por exemplo, que a gente chegou a ver nos anos 90 em animação, que é aquela ideia de você mesclar o CGI com o 2D de uma forma. A dança da Bela Fera, né? E eu até acho que tem bastante dessa mescla no Anastácia, tipo, quando eles estão dançando no começo do baile, o negócio também é animado em CG. Só que esse tipo, ele usa pra fazer uns cavalos ganharem vida, né, cara? Nossa, acho muito feio, cara. Acho que esteticamente não combina, assim, com o resto do filme, sabe? Acho que destoa. Com certeza. Uma curiosidade, já que vocês falam do Bardock, é que na hora do roteiro, eles escreveram o personagem pro Woody Allen fazer. Só que a Fox recusou por causa do escândalo lá dele com a filha adotiva dele, com a Mia Farrow, falou, não, melhor não. A Fox do que o Woody Allen dando em cima da Kristen Dunst, né? Kristen Dunst, é verdade. Melhor falar, melhor não, melhor evitar essa polêmica pra gente, não sei o quê. Aí pegaram o Rick Azaria, assim, pra fazer o Bardock. Que é do Belo... Que faz um monte de voz, que faz Simpsons, que faz o Cacete A4, que é ator também. Né? Que faz um monte de live action também. Ele fazia o Homer, né? Acho que faz ainda. Ele faz o Moe, ele faz um personagem assim. Ele faz 20 personagens do Faz 20 personagens. Não, é foda o Rick Azaria, cara. Ele é o namorado da Phoebe no Friends, cara. Sim. Considerações finais sobre a Anastácia e nota? Começando pelo Diego. Cara, então, é um filme que eu acho que fica muito pelo meio do caminho. Tem essas coisas legais que a gente comentou, mas esses defeitos, assim, me repelem um pouco nele, assim. Mas não é um filme ruim de se ver, não, assim. Eu acho que é um filme que você vê de boa e tal. Mas, com certeza, tem seu charme. Mas não me impressiona tanto quanto os outros que a gente citou aqui. Então eu vou dar um 3. Filme no meio do caminho, mas enfim, não é de se jogar fora, não. Tá bom.
Então, ele tem esses problemas aí tem toda essa questão aí anticomunista, tem todo o problema mesmo dele parecer muito um filme da Disney, mas de ele não acertar tanto no espírito do Don Bluth ali. Mas eu gosto da comédia romântica, eu acho que são ótimos personagens ali, isso funciona muito bem. Eu acho que eu daria pra ele um 4 pela questão da técnica, é muito boa, né? Eu acho ele é muito bonito visualmente, tirando essas partes CGI, ele é realmente um filme muito bonito, só que ele não parece Don Bluth. Esse é o grande problema do filme. Cara, eu gostei bastante do Anastasia, assim. Eu acho que provavelmente junto com Em Busca do Vale Encantado ou talvez ele ou Em Busca do Vale Encantado, o primeiro filme dele que eu vi, assim, quando eu era criança. E eu confesso que eu tenho uma relação muito afetiva, assim, porque a gente via em VHS, só que não é VHS, que era gravado da Globo, que metia namorava um cara meio esquisito, que falava assim o tempo todo, Gianni. E ele adorava gravar VHS, aí a gente pegou um desses gravados, era Anastasia, assim, e eu lembro que eu gostava bastante quando eu era criança. E aí, revisitando ele cresceu bastante, assim. Eu entendo a problemática social dele, o que eu também não acho que seja tão problemática, assim, né? Esse negócio do ser anticomunismo, porque, pô, tudo bem que isso vai ser uma coisa muito justificativa padrão, né? Não, tem muito filme foda aí que é anticomunista é vida que segue. Não, mas é porque eu também acho que é uma característica recorrente do Don Bluth ser anticomunista. Não, zoeira. É uma característica recorrente do Don Bluth você ter essa narrativa em que o personagem sofre por uma força repressora, né? E aí, como o que foi determinado para ele Anastasia, a força repressora acabou sendo a Revolução Russa, né? Não, com certeza, não é que seja tanto uma opinião política dele. Sim, não que sim. seja também, tipo, a gente vê filme do Clint Eastwood, né? A gente sim, sabe como é que é discordar de alguém. Mas eu gosto muito da concepção visual do filme, além do que eu já falei, do filme emular a pintura em vários momentos e da luminescência que ele cria, do jeito que ele anima luz e sombra. Eu gosto muito como ele projeta, às vezes, objetos de luz sobre as pessoas, tipo, a Anastasia tá lembrando de quando era mais nova, aí eles animam todo o vestido dela feito com luz em cima da animação tradicional e a luz fica refletindo na pele. Acho uma técnica muito fantástica e que visualmente ganha muito, assim, o filme pra mim, sabe? Achei um filme visualmente lindo, mas tem esses probleminhas que a gente comentou, né, cara? Ele, além de ser o pastiche de Disney, ele tem o mesmo problema que eu tive lá com o Corvo da Ratinha Valente. Ele tem o mesmo problema lá que eu comentei do Corvo da Ratinha Valente, só que do Rasputin, que é um vilão que faz menos sentido ainda, né, esteticamente pro filme, mas gostei bastante, assim, eu dou um 3.5. Eu acho que vocês falando sobre o filme, conversando, acho que eu vou mudar minha nota, acho que eu vou dar um 3,5, assim, porque acho que acho que as qualidades no papo ficaram tão fortes, apesar de eu acho que os defeitos também ficarem fortes, então talvez eu mude pra 3,5. Fica entre o 3 e o 3,5, vai do meu humor, vai assim. Mas é um filme que tem seus méritos, vai. Ele é um filme que eu acho que ele tem, tipo assim, ele erra bastante, mas onde ele acerta, eu também acho que ele acerta bastante, sabe? Mas é isso, eu queria só que cada um desse suas considerações finais, assim, sobre como foi revisitar o Don Bluth, o que vocês acham dele hoje em dia, com as suas visões mais maduras. Começando pelo Tavão. Ele foi bastante subestimado ao longo dos anos, não na época, né? Porque eu acho que tem a maioria dos seus filmes aí que a gente falou foram sucessos, né? De lançamento. Sim. Mas com o tempo ele foi acabando ficando um pouco esquecido. Tem várias questões, né? Tem o fato de não ser acessível, ninguém sabe onde acha filme e tudo mais. Mas esses filmes mesmo bem difícil de achar em streaming, eu acho alguns poucos, mas eu acho que ele tem uma certa ousadia, ao mesmo tempo que ele tem uma linguagem que é americana, também é clássica do cinema. Ele sabe incorporar muito bem elementos clássicos do cinema e elementos bíblicos, e às vezes muito bem mascarados ali dentro. Você sente a Bíblia, né? Mas tipo, não é algo tão didático, né? Até o que é mais didático dele, que seria tipo Em Busca do Vale Encantado, é uma coisa que você não percebe a princípio. Mais complexo, na verdade, com certeza. E eu acho que ele tem muitos filmes ótimos, ele cai em certos problemas aqui e ali, mas eu acho que vale totalmente uma conferida aí nesses filmes.
que são muito importantes para a história da animação. Diego? Cara, assim, pensando, até interessante a gente fazer o programa do Don Bluth, assim, e antes a gente tinha feito um programa sobre o Ralph Baskin, né, que são meio opostos, né, assim, se você parar pra pensar, né, em vários sentidos, né, assim, até talvez sentidos até ideológicos, assim, mas uma coisa que eles se parecem, eu acho, que é a questão que eles tentam explorar a animação de uma forma que fuja do comum, sabe, assim, eles buscam fazer coisas muito próprias e coisas novas, sabe, assim, e não ficar só por um caminho, sabe, explorar outros caminhos, apesar do Don Bluth ter essa tradição messiânica, clássica, que é muito da autoria dele, mas ele tem esse senso de fugir do comum, essa sensibilidade muito forte, essa questão emocional muito forte, né, emotiva, eu diria, assim, uma certa doçura, né, ao mesmo tempo que tem esse humor dele. Então são muitas questões, né? Eu acho que ele é um diretor, como o David falou, né? Um diretor primordial para se conhecer a animação estadunidense, né? A gente falou dos filmes de ouro dele, né? Os filmes mais conhecidos, os filmes que mais fizeram sucesso, né? Todos que a gente falou fizeram sucesso, foram filmes elogiados e tudo mais, né? Então eu acho que são um bom panorama, eu tive um bom panorama dos traços dele como autor e dos traços que fizeram ele relevante, né? Enquanto um autor de animação e um cara que tentou fazer, né? Tem que fazer gerar uma concorrência e gerar uma ponte entre esse mundo da animação mainstream norte-americana, né? Eu acho que conseguiu frutos frutos fortes disso, nesses filmes que a gente falou, né? Depois aconteceu as coisas que eu expliquei, que fez a carreira dele ter altos e baixos, não sei mais o que. Mas eu acho que ele é um diretor que precisa ser descoberto, assim, as pessoas precisam conhecer e descobrir também que existe animação além da Disney até nesse mercado, né? Então eu acho isso bem legal, cara. Nossa, enfim, mais. Cara, foi interessante, assim, a minha jornada com os filmes do Don Bluth, porque eu não era tão próximo deles quanto o Diego, o Tavão e até o Rogério, que não pôde estar aqui hoje e tal. A maioria eu não tinha visto, assim, direito, sabe? Eu sabia da existência, mas nunca tinha parado pra assistir mesmo. E aí foi legal revisitar, alguns filmes cresceram pra mim, tipo Em Busca do Vale Encantado, a Anastácia também deu uma crescida. Os que eu vi pela primeira vez, não tira na Ratinha Valente, e o Todos os Cães Merecem o Céu, foi só o Conto Americano, né, que eu gostei menos, assim, dele. Mas acho interessante, assim, a estética dele e descobrir ele como autor, assim, desses norte-americanos, sabe? Tipo, acho que diferente da relação que a gente tem com a Disney, que a gente associa muito tudo ao estúdio, nele a gente tá tendo uma relação mais personalista, de artista mesmo, sabe? E desvendar a obra dele como um todo. Achei muito legal passar por esse processo. É isso, pessoal. Eu só queria que cada um falasse onde a gente encontra o trabalho de vocês. Começando pelo Diego. Opa, então, vocês podem me achar no meu canal no YouTube, chama Ficinema, tem um blog também que chama Ficinema. Eu tenho um Twitter que chama @DiegoQualha2, né, que eu tô sempre falando lá de filme, série, de obra audiovisual, essa coisa aí que a gente fala, né. E de BBB agora, né, também, então, assim, né, e de festivais online e tal, mas também de BBB sempre. E tem o meu podcast, o Fita Errada, tem o meu Instagram, que é o @DiegoQualha2. Eu escrevi alguns sites, entre o Cineprot, eu comecei a escrever faz pouco tempo, né? Já deve ter saído uns textos meus lá, o que saiu até agora que a gente tá gravando é o do Bergman, né? Que isso é uma revista do Bergman lá, eu falei sobre a Paixão de Ana. E coisas assim, né? E estou sempre lá botando coisa no Twitter e tal. E foi um prazerzão participar e falar do Don Bluth, sempre tive vontade de falar dele e conseguir um pouco dessa realização no podcast, que foi um prazerzaço, uma baita realização falar do Don Bluth, assim, dar um pouco de luz para esse autor, assim. Tavão. Eu sou o Tavão, você pode me encontrar no Twitter lá, por @CineTavão, lá eu comento filmes, séries. Agora, no momento, estou comentando sobre BBB diariamente. Pode encontrar o canal Cine Tavão e eu tenho 2 podcasts que eu estou lançando atualmente. Um é o podcast do Tavão
E o outro é o Mundoscast, que é um podcast de filmes e séries. A gente comentou sobre o WandaVision. Ele chamava Crossovercast, mas devido a alguns problemas ele mudou de nome. E é isso aí, me procura lá e confira o meu conteúdo. Boa. É isso, pessoal. Até semana que vem com o próximo programa.